Olá! Olá, tudo bem? Você está no canal Caminhando com a Família Oliver. Então, antes de mais nada, curta, compartilhe esse vídeo e também clique no sininho para acompanhar nossas notificações, nossos próximos vídeos. E hoje continuamos a nossa série sobre viagem. Exatamente. Aí hoje a gente quer falar pra você um pouco sobre a documentação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer pra você é o seguinte: você sabia que seu RG tem data de validade? Se você vai pra qualquer país da América do Sul, que você não precisa levar o seu passaporte, se o seu RG ele for muito antigo, você não vai conseguir usar ele para passar as fronteiras. Então isso é a primeira coisa. Dá uma olhada na data do seu RG, porque é rapidinho. Se você está numa cidade que tem, por exemplo, um serviço rápido de emissão de documentos, você resolve isso, é barato e você fica com o seu RG com a data já mais nova, que te garante esse acesso para fronteiras aqui da América do Sul. Eu tive uma experiência há pouco tempo. Fui para uma viagem missionária que a gente compartilhou até aqui no canal, para o Paraguai, e eu tive que passar, né, a fronteira do Paraguai com o passaporte, porque o meu RG era mais antigo, não era válido para eu passar pela imigração com o meu RG. O oficial de imigração, ele não aceitou o meu RG, eu tive que passar com o passaporte. Exatamente, então a primeira coisa é isso. O segundo documento, óbvio, para viagens internacionais é o passaporte. Então você consegue fazer no site da Polícia Federal, você entra ali, preenche um documento e aí você vai ter que pagar uma fatura, né, um boleto, e aí quando esse boleto ele efetivar o pagamento, você consegue agendar para levar os documentos. Os documentos que você tem que levar são só aqueles que você usou para preencher o formulário no site, tá bom? Não é nada mais do que isso. Então você leva esses documentos lá no dia, a foto você tira lá no lugar, você não leva mais a foto da sua casa, a não ser que você tenha uma criança que é menor de 3 anos, então eles aconselham a levar a foto. Ele é obrigatório para você poder viajar, ele não pode estar dentro dos últimos 6 meses de validade, tá bom? Então não é nem que é recomendado, ele é obrigatório mesmo. Bom, aí, dependendo para onde você vai, você tem que entender qual é o visto que você vai usar. Por que a gente tá falando isso? Porque o visto para o país onde você vai, ele vai determinar qual é o tipo de permissão que você vai ter para dirigir e se você tem filhos, como que vai acontecer isso em relação à escola. Então, no caso da permissão para dirigir, aqui no Brasil chama PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, como essa aqui. Exatamente. Né? Essa é a minha PID, ela também eu vou ter que renovar ela, mas ela faz parte de uma convenção de trânsito entre vários países feito em Viena. Então você tem a lista dos países que tem essa permissão e são muitos países mesmo. Então é recomendável a PID. Agora, sempre é recomendável você saber se você vai precisar ou não da PID no local no país que você vai estar. Porque tem alguns países que permitem que você use a sua CNH, por exemplo, por 3 meses, por 6 meses. Aí se você vai fazer uma viagem dentro desse tempo, não compensa você tirar uma PID só por causa disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode usar a sua PID, tem estado que é até 6 meses ou até 1 ano. A minha PID vai valer por 3 anos, né? Que é o máximo que ela pode durar. Mas eu não posso dirigir por 3 anos estando dentro dos Estados Unidos sem tirar a Drive License, que é o documento a CNH americana, entendeu? Então tem a validade da PID, que é no máximo 3 anos ou até que a sua carteira vença, e tem o tempo que você pode utilizar a PID dentro de algum país, que você tem que verificar também. Então é importante também você verificar a validade da sua CNH. Então, se for o caso, eu mesmo, quando eu tirei essa PID a primeira vez, eu renovei a minha carteira. Faltava 4 meses para renovar, então eu pedi antecipação da renovação, senão eu ia tirar a PID e ali 4 meses não ia mais valer. Então, observe isso para poder tirar essas permissões para dirigir.
E aí, mais uma coisa que a gente quer dizer pra você é sobre a Carteira Internacional de Vacinação. A Carteira Internacional de Vacinação também vai depender do país que você de entrada, onde você vai estar passando. Então, o ideal é você entrar no site da Anvisa, tem lá o site do, acho que se eu não me engano, é o Viajante. A gente vai pôr aqui na descrição, tá bom? E aí você vai ver lá, por exemplo, você tem como filtrar, vou em tal país, se exige a carteira internacional ou não, e qual vacina você precisa ter para entrar. O que vai acontecer é o seguinte, se você for num país que vai precisar ter a carteira internacional, você vai fazer um cadastro, colocando lá todas as informações, documentos digitalizados da sua carteira de vacinação, seus documentos, tudo, e aí você sabendo qual a vacina com a passagem, com o ticket da passagem, você procura o posto de saúde e se precisar tomar alguma dose de alguma vacina específica, daí você toma a vacina e eles fornecem a carteira internacional. Se não for necessário a dose, mas do mesmo jeito, levando ali que você vai viajar, o país de entrada, você daí retira a sua carteira internacional. Isso. O importante é deixar sempre sua carteira de vacinação atualizada com as campanhas e também com as vacinas de quando a gente era criança, que tem que fazer aqueles reforços da idade adulta. Então deixa sempre em ordem para não ter problema. Por último, gente, eu quero dizer o seguinte, sempre veja para os países onde você vai viajar, veja quais são as validades de documentação e quais são as permissões para você ali dentro. Sempre verifique quanto tempo você pode permanecer com um determinado documento ali, se a carteira de vacinação você tem que ter uma daquele país, se os seus filhos vão precisar de uma carteira de vacinação daquele lugar, quanto tempo, como a gente diz, quanto tempo você pode usar a CNH brasileira, quanto tempo a sua PID é usada ali dentro. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Sempre verifica onde você pode renovar os seus documentos, porque quando nós estamos em outro país, numa viagem de médio e longo prazo, a gente não se liga muito nisso. Mas onde, se você precisar, onde você renova o seu passaporte, onde é o consulado brasileiro ali, para que isso fique mais fácil para você, você não tenha que de repente fazer uma viagem forçada de volta ao Brasil só para poder resolver um documento que você poderia ter resolvido de uma forma mais simples. Mas por hoje é só, é isso aí. Continue curtindo, acompanhe os nossos vídeos, compartilhe e caminhe com a família Oliver. Isso aí, hoje 18 dias para nossa partida e nós estamos muito animados com isso. Caminhe com a gente e vamos fazer missões juntos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.